Então, a gente segue, a gente esqueceu de gravar, mas a gente segue nas preces agora. Fazendo mais uma vez a prece de Guru Rinpoche, a prece das 7 linhas, e a gente faz as 4 iniciações. Hum Agenu Genu Jansam Pema Gisadam Polam Yasen Chagenu Druni Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampeko Kiki Jesudadru Kim Jenge Lapchi Sheksu So Guru Pema Sidi. Então, a gente, na presença de Guru Rinpoche, né, recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche, a gente então faz essa prece dissipando obstáculos no caminho, pedindo a Guru Rinpoche que nos remova todos os obstáculos para a gente realizar a nossa verdadeira natureza. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos. Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpo Chenyu Kunda Dewa Chenpo Jab Barche Kunsau Dudu Drapo Sao Soa Depsu Jinji Labdu So Chinanzawe Barche Jiwa Danzampalonji Druparji Om Vajra Guru Pema Sidi Om Vajra Guru Pema Sidi Om Vajra Guru Pema Sidi. Então, diante de Guru Rinpoche, a gente então imagina que da testa, de um branco na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para um Om na nossa testa. E a gente recebe as bênçãos dessa sabedoria que ilumina todo o nosso corpo e remove todos os obscurecimentos do nosso corpo grosseiro. Estabelece as bases para a gente realizar o corpo Vajra, Nirmanakaya. Também agora de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz vermelha diretamente para a sílaba A na nossa garganta. E a gente recebe, imagina receber as bênçãos que ilumina toda a nossa fala, a nossa energia, removendo todos os obstáculos, transformando a nossa fala comum na fala Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Sambhogakaya.
de uma sílaba, então, uma sílaba Hum, azul, índigo, no coração de Guru Rinpoche. A gente imagina um fluxo de luz azul vindo diretamente da sílaba Hum no nosso coração. E a gente, então, imagina sendo inundado por essa sabedoria, essa mente sendo inundada por essa sabedoria, removendo todos os obstáculos da nossa mente grosseira, ser humano, transformando, então, a nossa mente na mente Vajra, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E agora vendo simultaneamente os três fluxos de luz, branca, vermelha e azul, os três pontos de Guru Rinpoche, diretamente para os nossos três pontos. Nós recebemos as bênçãos que removem os obstáculos mais sutis da nossa consciência condicionada, na dualidade, e estabelece as bases para a gente realizar o Svabhavakaya, a grande perfeição, a inseparabilidade dos três kayas. Então, é com essas bênçãos, essa prática de Guru Yoga, com Guru Rinpoche, reconhecendo, né, removendo todos os obstáculos para o reconhecimento de nossa verdadeira natureza. Então, Guru Rinpoche, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, ele se dissolve em luz, se reduz de tamanho, e do nosso chakra da coroa, do topo da nossa cabeça, ele desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Nós sentimos que nosso corpo falimente são inseparáveis do corpo falimente de Guru Rinpoche. E é a partir desse reconhecimento que a gente vai fazer, então, nossa prática e nosso estudo. Então, procurem uma posição confortável. A gente vai fazer, então, uma sessão de 24 minutos, onde o Lama Aula vai guiar a gente na prática de Shamatha, mas unindo já com a sabedoria, com insight, né, com Vipassana. Ele vai nos convidar para olhar para a nossa verdade, para a nossa mente, como ela se relaciona com as aparências. Então, essa prática a gente vai ver, né, distinguindo na aparência das designações conceituais. Então, uma sequência da prática que nós fizemos no nosso último encontro, onde a instrução foi a gente olhar para as aparências de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente, vendo elas apenas como elas eram, né? No que é visto, deixa ver apenas o que é visto. Agora a gente vai olhar com um olho mais profundo, ver como é que a gente, além das aparências, o que surge na nossa mente, né? Surgem os objetos designados. Então a gente vai olhar, então um convite para a gente olhar de forma profunda para a nossa mente operando, né? Bem? Então procure uma posição confortável, são 24 minutos. Podem desligar seu vídeo para não baixar sua tela. We begin as always by settling body, speech and mind in the natural states. Nós começamos, como sempre, estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
Continuing to rest in that stillness of non-conceptual, discerning awareness. Continuando em repouso nessa consciência não conceitual e discriminativa, Open your eyes. abra os olhos, Open all of the 5 sense doors. abra todas as portas dos 5 sentidos Let the light of your awareness illuminate the space of the mind as well. e deixe também a luz da consciência iluminar o espaço da mente. We've done this before. Nós já fizemos isso antes. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência And nakedly be aware of all manner of appearances arising from moment to moment. e tome consciência de todas as aparências que surgem a cada momento. Resting in the stillness of awareness in the midst of the movements of sensory and mental appearances. Descanse na quietude da consciência em meio ao movimento das aparências sensoriais e mentais. These appearances have no labels built in. Essas aparências, elas não têm rótulos dentro delas. They do not by their own nature refer to anything else. Elas por si sós não se referem a nenhuma outra coisa. The colors are just colors. As cores são apenas cores. The thoughts are just thoughts. Os pensamentos são apenas pensamentos. By their own nature, they don't belong to anything. Pela própria natureza, eles não pertencem a ninguém. They don't refer to anything. Eles não se referem a coisa alguma. They're simply appearances arising and passing from moment to moment. São apenas aparências, surgindo e desaparecendo a cada momento. That's when we view them from a purely non-conceptual perspective. É assim que nós as vemos de uma forma puramente não conceitual. The mind is not just non-conceptual. Mas a mente não é apenas não conceitual. From this non-conceptual perspective of awareness, observe the conceptual activities of the mind. Dessa percepção da consciência não conceitual, observe as atividades conceituais da mente. And observe how the mind, the conceptual mind, conceptually designates objects. E observe como a mente conceitual designa conceitualmente os objetos. And thereby brings them into existence relative to that conceptual mind. E dessa maneira, a mente conceitual traz os objetos à existência. The mind literally conceives of objects A mente literalmente concebe os objetos and brings them into existence by the power of conceptual designation. e os trazem à existência pelo poder da designação conceitual. At which point these conceptually designated objects do have causal efficacy. Até que ponto esses objetos designados conceitualmente passam a ter eficácia causal? Observe how this occurs. Observe como isso acontece. We hear a sound, Nós ouvimos um som. and the mind designates the Amém. sound of someone coughing. A mente designa, esse é o som de alguém tossindo. We see a color. Nós vemos uma cor. The conceptual mind apprehends it as the color of a sweater. E a mente conceitual apreende como a cor de um casaco. We experience the appearance of a tactile sensation, and the mind apprehends it
as the feeling in my knee. Surge uma aparência tátil e a mente apreende. É uma sensação do meu joelho. On the basis of appearances, the conceptual mind designates objects. Com base nas aparências, a mente conceitual designa objetos That have those appearances as its attributes. que têm essas aparências como atributos. But those objects exist only relative to the mind that conceives them. Mas esse objeto existe exclusivamente na dependência da mente que o concebe. Those objects are not discovered. Esses objetos não foram descobertos. They are created Eles são criados by the conceptual mind. pela mente conceitual. Just as appearances Assim como as aparências are illuminated by non-conceptual awareness. são iluminadas pela consciência não conceitual. Is this so or not? Isso é assim ou não? Observe closely. Observe de perto. When you find yourself caught up in rumination, your awareness has fused with the discursive thinking. Quando você perceber que entrou em ruminação e a sua consciência se fundiu com o pensamento discursivo, And your awareness goes to the referent of the thought. e a sua consciência for atrás do referente do pensamento, Which the conceptual mind designates. ao que a mente conceitual designou, When you observe that your mind has been carried away by distracting thoughts, quando você perceber que a sua mente foi arrastada pelas distrações, relax. relaxe. Release the identification with the thinking. Solte a identificação com o pensar. Return to the stillness of awareness, non-conceptual. Retorne para a quietude não conceitual da consciência. And simply observe thoughts as thoughts, E simplesmente observe pensamentos como pensamentos, without even designating them as such. sem nem mesmo designá-los como pensamentos. Simply observe the appearances which have no labels, Simplesmente observe as aparências que não têm rótulos, and yet are distinct, not blended together. mas que ainda assim são distintas, não estão misturadas. Observe how your mind perceives the world of appearances.
Observe como a sua mente percebe o mundo das aparências and conceives the world of objects and subjects. e concebe o mundo de objetos e sujeitos, Which we imagine to bear appearances as their qualities. que nós imaginamos que eles têm as aparências como qualidades. Let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Olá, oi, Roberto. Boa noite. Boa noite. E Gisele, vi que você tinha me avisado aqui, né? Mas só vi depois. Mas a gente pegou um pedacinho das preces para gravar. E aí, vocês lembram dessa meditação? A gente já tinha feito antes, né? E tem a ver um pouco com o tema, né, do capítulo que a gente está... E agora, esses dois tópicos que a gente vai descortinar hoje, né? A real localização do mundo percebido e o que está realmente ali. Então, nós estamos vendo nesse capítulo sobre a vacuidade, né? Vacuidade e a realização, né? Da realidade, né? A gente encontrar a natureza da realidade, né? Como a gente experiencia de fato, o que a gente está experienciando, né? Então, Lama falou na... E aí? Essa prática, vocês têm alguma coisa para comentar? Assim, de hoje, eu sei que de noite é mais difícil a gente fazer ela, né? Porque a gente está mais cansado, a mente já está agitada do dia, mas assim, é sempre um convite, essa prática é um convite para a gente parar e olhar para descortinar um olho mais profundo, assim, né? De que vê que a nossa mente tem, quando a gente olha, ele traz na prática, né, dois conceitos, ele trouxe dois detalhes, assim, nos alerta de que a gente tem a, a mente perceptiva e a mente conceitual. A mente perceptiva está ligada às 5 portas dos sentidos físicos. Percepções visuais, auditivas, táteis, né? Gustativas, que a gente não explora muito, assim, né? Mais a visual, mais a tátil, mais a auditiva, e a olfativa, né? E tem a mente, e tem a percepção, essa é a percepção, né? Direta, assim, das aparências, que vem às nossas portas dos sentidos, mas tem a mente conceitual, tem a conceituação, que imediatamente se cola. Então, a gente normalmente opera com isso colado, assim. Então, esse é um convite para a gente parar e começar a ver essa dinâmica, né, da operação da nossa mente. Mas antes de, então, a gente seguir aqui na leitura, Ana e Pauliana. Hoje eu tive uma impressão, assim, rápida, de que o torpor, quando vem para mim, vem sempre como uma coisa assim, tipo, é um torpor, não tenho nada que me impeça, assim, é quase inevitável quando ele vem, né? E hoje eu tive a sensação de poder ele ter vindo e eu, Perceber. sabe, perceber ele e entrar numa vibe que não foi do torpor, foi, sabe, de tá lúcida de novo, Você não sabe? se E hoje fundiu, não se não fundiu com o fundi. torpor. Exato, e eu sempre achei que isso fosse uma coisa que não tinha jeito, né? Uma vez Uhum, que o torpor aparece, uhum, é inevitável. E hoje eu uhum. percebi que é inevitável. Quando você tem como não se É, fundir no torpor, e eu achei isso muito interessante mesmo, né? ótimo. Você manteve a consciência da experiência do torpor, porque o ponto é a Aham, consciência, né? E a gente tem a consciência, que é a essência da meditação, a consciência, né, que está iluminando todas essas aparências, e aí esses objetos que surgem também, e tem a experiência, né? Que é o torpor, que é a agitação, isso aí é a uhum. experiência da meditação, são duas coisas diferentes, né? A consciência é o ponto, né? E o torpor sempre foi uma coisa muito difícil para mim, que, tipo assim, quando ele vinha, Você já se era. fundia imediatamente, né? A consciência era arrastada imediatamente, né? E eu tive uma experiência muitos anos atrás, né, uns 10, 15, não, 10 não, 15, 20 anos atrás, em que eu tive entrei, tomei um banho muito quente e asfixia com gás carbônico, sabe? Dentro do banheiro. E quase que eu fui para o outro lado mesmo. E na hora que eu estava indo, assim, sabe, saindo Desmaiando, né?
quase desmaiando, consegui pegar o gancho lá da porta, né, a maçaneta, mas eu vi exatamente o ponto em que os pensamentos estavam. Eu me lembro até da frase que eu falei: poxa, na hora que eu mais preciso dos pensamentos daqueles que falam, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui, isso aqui lá, eles vão embora, eles me deixam. Na hora que eu falei, eles me deixam, veio uma coisa branca e eu consegui abrir a porta, né? Aí eu fui para o hospital direto, né? E isso eu tenho na minha cabeça até agora, como é tão esses pensamentos são tão, parece tão verdadeiros, tão Vívidos. é impressionante. Interessante. É o caminho, né? O nosso caminho é olhar para a nossa mente, né? Olhar para a nossa mente. É o caminho dos budistas, né? Como o Lama diz, né? Dos Nambas, insiders, né? A nossa mente toda a nossa experiência, a gente não tem nenhuma experiência fora da nossa mente, né? Oi, Cristina. É que eu acho super difícil, né? Porque, por exemplo, agora começou durante a meditação uma tempestade aqui. Então, é difícil você dissociar, né? Como você falou, você ouve a chuva, mas não, já vem a palavra chuva, né? Deu um nome E já, né? O rótulo. É o rótulo. E é difícil de você dissociar, né? Falar assim, não, são só pensamentos, é só o barulho, só a audição, mas é difícil, né, fazer esse descolamento, né? A gente está sendo convidado, eles são muito úteis, os rótulos são muito úteis para a gente se comunicar, toda a linguagem é feita, né, toda baseada essa simbologia é muito útil para a nossa vida, né, nosso mundo. O ponto é a gente confundir isso com a realidade. A gente se fixar, porque nós estamos o tempo todo, a mente está o tempo todo dando significado às coisas. Não tem uma realidade inerente nas coisas, mas quando a gente olha as coisas, a gente dá uma realidade para as coisas. Então, esse o detalhe, né? A gente vai lidar com as duas realidades o tempo todo, né? Quando a gente está descortinando a sabedoria, a gente está descortinando de que a mente tem essa capacidade de iluminar e de fazer surgir as realidades, mas ela não tem uma existência, a própria mente mesmo não tem uma existência inerente. Então, é como se a gente vivesse num espaço de possibilidades, assim, que ele se dá, a realidade é um fenômeno, surge a cada instante, assim. A gente está se construindo a cada instante, a realidade está surgindo a cada instante. Não tem nada fixo, nem lá e nem cá. Então, é esse o processo, assim, mas tira o nosso chão um pouco, assim, né? Porque a gente está acostumado a ter a fixar, a reificar, né? Como a Lama vai falar aqui, né? A reificação está muito familiarizado com isso, né? A nossa base, assim, esse senso de eu, assim. A gente não conhece outra coisa, assim. Agora que a gente está sendo apresentado para abrir esse olho, né? Que vê a realidade como ela é de fato. Dá medo, né? Os lamas dizem, se você não se assusta com esse ensinamento, você não está entendendo bem. Na verdade, está tirando o chão mesmo, né? Vai tirar o chão, né? Mas vai tirar o chão, mas não vai saber, não é que vai ficar um nada, não, vai ficar uma coisa muito mais rica e viva, vívida, lúdica, mágica. Então, é como se a gente vivesse agora, a gente criasse, vivesse como se fosse o criador da própria realidade, né? Tomasse pé de que nós estamos criando mesmo, de fato, a realidade, né? Nossa e do mundo. Mas é meio assustador mesmo, assim. A gente vai devagarzinho. Oi, Paulo. Oi, Roberto. A mente é muito estranha, né? Eu teve uma ou 2 semanas atrás um sonho em que eu sonhei que eu estava passando mal. Olha que coisa. Aí eu falei para minha esposa, assim, eu estou passando isso dormindo, né? Aí no meio eu acordei, eu nem estava nem taquicárdico, não tinha nada. Aí eu falei que coisa estranha, né? A minha mente sonhou, eu tive uma sensação como se eu estivesse desmaiando, sabe? Alguma coisa que passar mal, aí você pede ajuda, você está passando mal. Aí eu acordo, ela já estava, porque ela estava, eu fiz barulho, né?
Ela falou, você só falou passando. Quer dizer, eu consegui botar a palavra na vigília. Uhum. Aí, olhando de agora, eu falo que eu mudei do sonho para passando bem. Né? Eu estava no sonho do passando mal, aí agora eu estou no sonho do passando bem. Gente, isso é muito estranho, né? Eu tive essa experiência que a Ana falou da experiência dela, que foi muito mais grave, porque ela realmente estava passando mal na vigília. No meu caso, eu sonhei. Eu achei tão estranho, porque eu nunca tinha tido um sonho desse tipo na vida. Eu falei, nossa, é só. Legal. A gente vai começar a liberar assim, vários nós aí que estavam. É interessante, assim, né? Os lamas falam, quando a gente está penetrando nessa mente, assim, abrindo essas possibilidades, vem os nhams, as experiências meditativas, né? A gente vai iluminar o nosso poço de marcas kármicas, né? Vão vir à tona um pouco, assim. É legal, a gente só sorri, né? Um pouco, como tu sorriu aí, né? É só um sonho. Oi, Laca. Abriu? Não, fechou. Agora tenta de novo. Abriu. Eu tinha, quando você falou assim, vocês ficam o mais relaxado possível, tá? Eu falei, aí eu fui lá dentro, porque eu estou aqui, eu trabalho, é o meu local de trabalho, né? E é onde eu posso ficar. E aí eu peguei um colchão lá e pus aqui. Falei, eu vou ficar deitada, porque eu tive um dia bem puxado, né? Aí, mas eu não fiquei com sono, não me deu torpor, nada. Fiquei ouvindo. Depois você falou 24 minutos. E aí eu fui relaxando, sabe? Totalmente, assim. Eu falei, acho que a Flori esqueceu da gente. Aí eu olhei no computador, aí você começou a falar, né? Eu olhei aqui, porque eu deixei o notebook do lado do computador. E aí eu falei, ela não esqueceu, não. Muito bom, né? Assim, foi legal porque não teve torpor, teve um relaxamento mesmo, né? Uma coisa assim de... Uhum. uma coisa assim, conseguir parar um pouquinho aqueles pensamentos, né, que ficam, porque, inclusive, ele fala isso, né, no começo, que pode ser que a gente se encontre com os pensamentos que ficam... Ele convidou a gente a olhar, a ver a mente perceptiva em relação às 5 portas dos sentidos, a olhos, ouvidos, principalmente os 3 principais, que é olhos, ouvidos, né? Ou seja, as aparências visuais, cores e formas, as aparências auditivas, e as aparências táteis, né? As aparências táteis, e olhar que como é que imediatamente, junto das aparências táteis, que elas não têm nome, elas não indicam nada, imediatamente vem a mente conceitual já indicando, por exemplo, aqui na minha frente tem uma mesa, que tem um mini altar que eu montei aqui, várias coisas aqui em cima da minha mesa. Então, quando eu olho, eu já estou olhando, não estou vendo só cores e formas, eu estou vendo já coisas, objetos, né? Porta-vela, Buda, foto do lama, né? Aqui, então tem um monte de coisa aqui, né? Então, aí o convite é você tentar descolar a designação conceitual da percepção pura primeiro. Então, primeiro tem a percepção, o olho, o que o olho vê? O olho vê formas e cores. Quem vê vela, porta-vela, é a mente conceitual. A mente perceptiva só vê cores e formas. Mas a vela, o porta-vela, já é um objeto criado pela mente conceitual. Não está aqui o porta-vela, está na conceituação e no uso que eu dou, né? Na função que eu estou dando para isso, né? Porque, por exemplo... Eu lembrei muito, porque aqui tem um rio e às vezes eu remava muito, agora eu não tenho remar. Mas quando eu remava, então você começa a remar. Aí você rema, e o rio é um espelho d'água, né? E aí você vai. Chega uma hora que você não está mais ligada no que você está fazendo, você desliga, porque você está remando e você aí está fazendo uma coisa, parece que você... mas sabe?
meio que aquele movimento já faz parte da... Não sei, eu lembrei muito da sensação que eu tinha quando eu estava remando, que aí você não está mais remando, você não está mais vendo nada, você só está... sabe? Mas o lama, essa prática a gente está buscando gerar lucidez, Então, gerar completa clareza do... No remo é assim, você fica tão lúcida porque você consegue perceber um passarinho que voa, uma pronto, coisa que, entendeu? pronto, Quando você pronto. mano, assim, aí você se concentra tanto naquilo que você está fazendo, se uma cobra, sabe, o vento, para onde você tem que remar, então você tem uma lucidez ali na hora. Você gera uma atenção, né? Uma atenção. Uma atenção naquela atividade. Você desliga das coisas de fora, né? Mas aí a gente tem que não só gerar uma atenção não só no ambiente, mas também no que está acontecendo internamente. Foi bacana. Paulo e Ana, para a gente então pegar o nosso livro. Eu sinto uma dificuldade imediata nessa prática, porque a gente foi educado tão insistentemente em colar um rótulo às coisas, e eu acho que nós estamos, pelo menos a minha percepção pessoal, é de que eu acabei avançando num caminho ainda pior de colar as coisas, que é como que passar pelas coisas quase sem saber o que está fazendo, numa mecanicidade completa, né? A gente treina para isso, né? Nossa cultura, né? Um pouco isso, né? A gente treina para isso. Comendo, mas está vendo celular, está assistindo a Copa do Mundo lá na TV, quer dizer, então nem o sabor do alimento, nem né? Não lembro o que comi, quer dizer, ou seja, então talvez quando essa prática foi instituída, né, lá na época de Buda, talvez as pessoas tivessem uma relação com as coisas mais atenta do que hoje, eu penso. Porque hoje eu vejo que a gente passa por esse mundo de uma maneira tão mecanizada. A gente acelerou muito, né? A gente tá com um processo de aceleração muito grande, assim, né? Distração, de aceleração. O que mais me fica, assim, imediato nessa prática é que, às vezes não, frequentemente, o que eu enxergo, o rótulo que eu atribuo às coisas, são muito diferentes do que a Ana vê no mesmo espaço, Com certeza. no mesmo ambiente. O exemplo que eu volta e meia me lembro de falar é que ela pega aquela fronha verde lá. Aí eu olho, procuro, que fronha, não sei o que, pega uma fronha, só tem essa marrom. Não, mas isso é verde, não, essa é marrom. Quer dizer, até a impressão direta visual, do rótulo é diferente. Na verdade, o Lama vai falar isso aqui nesse tópico, né? Que dependendo do nosso órgão medidor, né? Do nosso órgão aprendedor, a realidade muda completamente. Por exemplo, nós humanos, mesmo humano, mesmo olho, mesma estrutura, pode ter, se for daltônico, vai ver coisa diferente. Se for, então, um outro ser, um outro animal, vai ver completamente outra realidade, né? Isso só dá mente perceptiva, né? Fora a mente conceitual, que está ligada com cultura, está ligada com um monte de coisa, está ligada com, né, com educação. Então, é bem interessante, ontem a gente estava estudando lá no lugar, né? É bem desafiador a gente se comunicar, porque né, cada um vive num mundo de significados, assim. Então, é bem interessante. Tem a estrutura que percebe ainda a estrutura conceitual, que é diferente também. Então, é um milagre a gente se comunicar. Mais ou menos, né? A gente tenta, né? Se comunicar. Pois bem, então vamos lá? Buscar o Lama. Vou pegar aqui o texto. Então, nós estamos aqui no capítulo 15, a gente só tinha começado no encontro anterior, a primeira etapazinha, onde ele falou da importância aqui, né? Nesse último parágrafo, ele termina aqui, dizendo, né? Da importância da gente
ele fala assim, né, a sabedoria, né, vacuidade, ele vai dizer, a sabedoria de realizar que todos os fenômenos são vazios de existência inerente é o tema central dos ensinamentos Mahayana, na verdade, dos ensinamentos budistas, né, no final, assim, do caminho, ver a natureza da realidade é a vacuidade, né, todos os fenômenos é a vacuidade. E aí ele vai dizer que, para nós, ocidentais principalmente, uma forma muito importante de a gente acessar essa sabedoria é tentando compreender a vacuidade, né? Os ensinamentos sobre a vacuidade. Para muitas pessoas no Ocidente, a prática budista realmente começa com o cultivo do entendimento sobre a vacuidade. Isso tem sido enfatizado nos ensinamentos de Sua Santidade Dalai Lama, salientando que, para muitas pessoas, os ensinamentos sobre a vacuidade podem ser a melhor maneira para obter confiança em toda a gama de ensinamentos budistas. É como se fosse, para nós ocidentais, essa mente, né, inquisitiva, cética, para nós começar a entrar por essa porta de compreender a vacuidade, né, pode ser muito valoroso para nós e nos fazer andar muito mais rápido no caminho, porque a gente vai gerar mais confiança, né? Então, a gente vai usar a inteligência para isso, né? A gente tem essa mente, né? A gente cultiva essa mente, né? Na cultura ocidental. Então, ele diz que é super importante. Ele fala aqui, né? Isso tem sido enfatizado pelo Dalai Lama, nos ensinamentos, né, dele, salientando que, para muitas pessoas, os ensinamentos sobre a vacuidade podem ser a melhor maneira para obter confiança em toda a gama de ensinamentos budistas. Isso porque a vacuidade, ela pode ser investigada com a inteligência, sem precisar recorrer a qualquer salto de fé. Conforme se começa a compreender a vacuidade, é possível que também surja a fé. Que aí a gente vai começar a entender o que o Buda está falando de fato, e aí ver, uau! Né? A gente aí vai compreender as outras perspectivas dos ensinamentos, assim. Né? E, conforme se começa a compreender a vacuidade, é possível que também surja a fé. E, a partir da fé, pode-se, então, cultivar outras qualidades com mais facilidade, incluindo a compaixão, a devoção, que no começo, assim, pode parecer uma coisa muito piegas, uma coisa, né, um pouco fora da realidade, e a bondade amorosa. Então, quando a gente começa a entender a vacuidade, isso tudo vai fazendo muito sentido. A devoção vai fazendo muito sentido, no sentido de gerar essa confiança, né, na mente, sabedoria, né, Lori, Oi. Eu tenho muita dificuldade de entender a vacuidade. A vacuidade é que nada tem, vamos dizer, existência por si só, é isso? Inerente, independente. Tudo surge de causas e condições. Os fenômenos são interdependentes. Não tem nada que seja... Porque senão não havia nem como haver inter-relação se as coisas fossem inerentemente existentes. Nada é inerentemente existente. Nada. Tudo surge de causas e condições. Isso é a perspectiva, né? Então, ela vai tentar nos ajudar aqui a refletir um pouco, né? Ele vai começar um pouco usando essa inteligência aqui, né? Essa mente que olha a realidade, investigando a realidade, né? Ele sempre traz a ciência para nos ajudar, né? Ele também se especializou nessa linguagem, né, das ciências também para nos ajudar, né? Para trazer essa riqueza para nós, para o Ocidente, né? Para fazer a ponte, né, dos ensinamentos do Buda com a cultura ocidental, né? Ele se coloca nesse lugar, assim, né, de que ele tem esse potencial de fazer essa ligação. Então, ele começa aqui ele vai começar, então, agora, né, nesse capítulo, ele não vai fazer uma investigação super profunda, porque a gente vai depois, tem os outros livros dele, né, os ensinamentos do John Limpa, ele traz investigação super profunda, aquietando a mente, investigando a mente, que é a fase 1 e 2 dos ensinamentos do John Limpa, né? Então, vamos lá. Então, a real localização do mundo percebido. Para abordar uma compreensão da ausência de existência inerente dos fenômenos, isso tem a ver com essa vacuidade, né? Acho que alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Cristina, fechei. Então, para abordar uma compreensão da ausência de existência inerente dos fenômenos, vamos começar com a seguinte pergunta. Onde os objetos que compõem o nosso mundo experiencial... Eu não consigo tirar esse... Pronto, agora.
onde os objetos que compõem o nosso mundo experiencial realmente existem. Como ponto de partida, vamos considerar um objeto com o qual estamos nos tornando muito familiarizados. Este livro, por exemplo. Creio que todos os leitores concordariam que as páginas desse livro são brancas. O meu é mais ou menos. Esse aqui, esse livro que está na nossa tela é. Mas o que é este branco que a gente vê, né, no caso aí no livro? Essencialmente, o que precisamos enfatizar é que o branco do livro que percebemos depende da nossa própria percepção. Aí o Paulo deu um exemplo agora da fronha lá, marrom, que era verde, para um é marrom para outro, né? Então, o branco que a gente vê depende da nossa própria percepção. Não é preciso discorrer longamente sobre as funções da retina, do nervo óptico e do cérebro. O essencial a ser compreendido é que qualquer percepção visual é um resultado de interações complexas entre o objeto que está sendo visto e as faculdades sensoriais, né, do ser que está experienciando aquilo, né? Então, tem as faculdades sensoriais e elas vão determinar aquilo que vai ser visto. A visão é um evento emergente, e não uma pequena janela através da qual as imagens e cores são transmitidas para um receptor passivo. Então, ele está nos lembrando aqui que o que a gente percebe é uma coisa viva, é um fenômeno. Não é uma janela, não tem algo passivo atrás, vendo uma realidade que está dada, como se a gente estivesse olhando através de uma janela. Não. As faculdades sensoriais, elas interferem naquilo que é visto, né? A consciência também, né, vai interferir naquilo que é visto, né? Então, o fenômeno da percepção, ele é um dependente de tudo isso. Se fôssemos uma abelha, por exemplo, a percepção desta página do livro seria muito diferente do que é para um ser humano. Como seria, por exemplo, para uma traça, né? A traça vai ver o livro como um alimento, né? Papel como alimento, não como um livro. Os seres humanos ocidentais olham isso, veem um livro, mas um aborígene lá, por exemplo, um índio que nunca teve contato com o Ocidente, não vai ver isso aqui como um livro. Então depende, né? Veja, o fenômeno depende de muitas causas e condições para ele acontecer, né? Um simples livro, por exemplo. Da mesma forma, pareceria bastante diferente para um morcego, uma coruja ou uma cobra. Cada uma dessas criaturas tem faculdades visuais distintas que condicionam a percepção visual da página aqui, como ele deu exemplo, ou qualquer outra coisa. Mesmo entre os leitores deste livro, há sutis diferença na forma como veem uma página. Nossos olhos podem variar. Alguns podem ter astigmatismo, que distorce a visão, os outros outros distúrbios visuais que alteram a imagem de maneiras diversas. Podemos iluminar o livro de várias maneiras ou posicioná-lo em diferentes ângulos. Para cada um de nós, um fluxo particular de imagem visual sofre constantes mudanças dentro do nosso campo de visão. Então, toda a nossa percepção é um fenômeno que emerge junto com muitos fatores, né? Então, neste instante, há um campo visual à frente de cada um de nós, que poderia ser descrito de forma simples como um espaço oval que contém este livro e outros objetos que estejam em torno dele. O que cada leitor vê durante a leitura deste livro é único, porque por exemplo, né, esse livro tem rabiscos aqui, né? Rabisquinhos pretos, que formam, né, são letras, que colocadas juntas formam palavras. As palavras, elas são símbolos, também, por outro lado, que apontam significados que eu posso ler, a partir da minha experiência, eu vou ver uma coisa, você pode ler, Cris, e vai ver outra coisa. Então, não tem objetividade, não tem nada
existente inerentemente. Toda a nossa experiência ela é um fenômeno que depende de muitas causas e condições. Mas a gente tem uma ingenuidade, assim. A gente olha a realidade com uma ingenuidade total, assim. Né? Então, os ensinamentos do Buda vão fazendo com que a gente remova esses véus da nossa percepção e comece a ver a realidade. Né? Então, ele vai dizer. Então, o que cada leitor vê durante a leitura deste livro é único, independente da faculdade visual, com todas as suas particularidades. Isso aqui, ele tá até, não está falando nem do ponto de vista mais sutil, né, das palavras, que indicam, mas ele está falando do próprio livro mesmo. Cada um vai ter uma percepção diferente do livro. Então, a nossa percepção visual não existe na nossa ausência. Se não houver nenhuma faculdade visual, a percepção e o objeto visual percebido não existem. O Buda, os ensinamentos do Buda, né, eles trazem várias classificações. Então, no caso das percepções, né, dos órgãos, dos sentidos todos, os 5 sentidos, e da mente, eles sempre dizem, tem o objeto percebido, tem o objeto percebido, por exemplo, o objeto visual percebido, tem a faculdade, tem o órgão do sentido, e tem a consciência, a faculdade ligada àquela consciência. Então, a nossa percepção, ele vai dizer, é triplamente definida. Então, ela depende desses 3 fatores, assim, daquilo que é visto, do órgão, da estrutura, né, visual, que aí, no caso do ser humano, é o globo ocular, a retina, todo o processo, e a consciência ligada àquele órgão, consciência visual. Então, aí isso acontece com a consciência olfativa, com a consciência auditiva, com a consciência tátil e com a própria consciência mental. Na consciência mental, a mente ela tem a função de rotular, mas ela também, dentro dela, ela opera como um 6º sentido. Ela tem aparências. Por exemplo, os pensamentos, imagens, são aparências da mente, que a mente vê. Só que, às vezes, da mesma forma que a gente olha para essa aparência visual aqui e dá um rótulo para ela, garrafa de água, quando surgem as aparências no sentido da mente, por exemplo, que são pensamentos, imagens, imediatamente também a própria mente opera conceituando, pensando os pensamentos, dando sentido aos pensamentos. Entende? Na hora que ele convida a gente, no finalzinho da prática, para olhar para a mente apenas reconhecendo as aparências que surgem na mente, são os pensamentos. Aí ele fala que tem 2 tipos de aparências que surgem na mente. As aparências objetivas, pensamentos, imagens, e as aparências subjetivas, que são os processos internos da mente, emoções, estados mentais, torpor, agitação. Isso são aparências subjetivas que surgem na mente. Ainda tem esse detalhe, assim, isso é coisa profunda, né? Quando os contemplativos começam a olhar de forma profunda para a própria mente, que a mente termina sendo um instrumento de investigação da realidade. A gente precisa chegar até com o shamatha, né, primeiro, preparando, né, com os ensinamentos que eles vão sendo, por exemplo, essa prática é um ensinamento para a gente, nos conduzindo a gerar essa clareza, né, de ver esses nuances. Essa é uma nuance mais básica, assim, ver a distinção entre percepção, aparências e conceituações e rótulos e objetos, né? Aparência, essa forma aqui, essa cor, mas garrafa, aqui já é um objeto, surgiu, né? A partir com a minha mente conceitualmente, a mente perceptiva vê isso, formas e essa cor, essas cores aqui, tem, né? O meu branca, transparente e vermelho, mas tem a mente conceitual dando um sentido, um rótulo, um significado para essa aparência, né? Conjunto aqui. Com esse meu olho aqui que está vendo, né? Se fosse o olho de uma barata, de um, sei lá, de um outro animal, aqui estaria vendo outra coisa aqui. Então, aí a nossa mente também é um ambiente onde surgem aparências e aí surge o quê? Na mente não vão surgir objetos, mas vão surgir os referentes e as histórias e
tudo aquilo que sustenta a realidade, né? Toda a nossa história, todo o nosso script. Que aí onde é que a coisa mesmo pega? É na nossa mente que tudo acontece, de fato, assim. E nós sustentamos a realidade a partir da nossa mente, né? Porque, por exemplo, aqui, eu estava precisando, aqui na casa da minha filha, cheguei, meu cantinho aqui, eu precisava de um porta-incenso. Aí eu olhei para o jardim dela, tinha esse negócio aqui, que é um pote de flor, né? Por exemplo, você olha aqui, você pode ver um pote de flor, né? Aí eu olhei para o pote, para essa forma, e esse objeto aqui, né? E eu dei um nascimento como um porta-incenso, porque eu boto aqui dentro dessa terrinha, meu incenso aqui, né? Então, aí a gente começa a ver que a realidade fica fluida. Quando a gente começa a olhar assim, a gente ganha liberdade frente à realidade. Porque se eu visse isso aqui só como um pote de flores, eu não ia ver como um porta-incenso, né? Por exemplo. Então, isso é uma coisa assim, um objeto, um exemplo bobo, mas isso é com tudo. É como a gente se vê os outros, e vê o ambiente, e vê a realidade. Ela é fluida, é um fenômeno que surge a cada... Então, a gente mudou a posição do observador, muda a posição da realidade. Então, a gente ganhar a liberação, porque o ponto é a fixação, a reificação e a fixação. Então, na hora que a gente começa a ver isso, a gente ganha o quê? Liberdade, flexibilidade em relação ao nosso ambiente e em relação a nós mesmos, que é o mais importante ainda, né? Certo? Os nossos humores, a gente amanheceu hoje mal, mas a gente olha isso apenas como uma experiência que está surgindo, uma aparência que está surgindo de energia trancada, e você simplesmente olha, daqui a pouco aquilo passa. Se sua mente não começa a sustentar a história, aquilo cessa. E senão você vai, eu estou mal, minha vida é isso, pronto. Está sustentando aquela aparência que era só um movimento de energia. Então, a gente vai ganhando liberdade, né? Então, esse é o ponto da sabedoria, né? Aí ele vai dizer, então, a nossa percepção visual não existe na nossa ausência. Se não houver nenhuma faculdade visual, a percepção do objeto visual percebido não existe. Isto levanta uma questão interessante. Quando estamos olhando para um homem chamado Scott, que está a 2,5 metros de distância, e vestindo um casaco marrom, onde está o casaco marrom que vemos? Ele deu um exemplo, acho que de alguém devia estar na frente dele, né? Chamado Scott. Então, se a gente vê alguém na nossa frente, né, um pouco de distância, com uma determinada roupa, ele botou aqui um casaco marrom, onde está o casaco marrom que vemos? Nossa resposta imediata seria que está a 2,5 metros de distância. Ali o casaco marrom. Mas a verdade é que os atributos percebidos do casaco, tais como cor, existem apenas em relação às nossas faculdades sensoriais. Se o casaco, com todas as suas qualidades percebidas, existisse verdadeiramente a 2,5 metros de distância, isso implicaria que os nossos sentidos são, de alguma forma, capazes de projetar esses atributos através de 2,5 metros de espaço vazio. Então, é como se a gente colocasse ali, né? Nossos sentidos não... O que a gente vê não está, de fato, lá, depende dos nossos sentidos, né? Ele está dizendo aqui, né? E quem for aqui físico pode nos ajudar aí, os matemáticos e físicos aí do grupo podem ajudar também aqui. Então, vamos lá seguir. Ele vai dar outro exemplo. Vamos tomar outro exemplo. Se sairmos em uma noite clara e olharmos para o céu, veremos estrelas a centenas de anos-luz de distância. Lançamos o nosso olhar e vemos um pequeno ponto branco lá no céu. Mas a estrela, tal qual percebemos, surge na dependência das faculdades visuais que estamos utilizando para ver. A estrela percebida não existiria sem que houvesse alguém para vê-la. A estrela que percebemos lá fora, a muitos anos-luz de distância, a estrela que percebemos está lá fora, a muitos anos-luz de distância, ou está em outro lugar? A ideia de que está lá fora é obviamente absurda, pois isso implicaria que os nossos olhos são capazes de condicionar algo que está a centenas de anos-luz de distância. Então, a gente não vê
Os objetos não estão completamente fora lá. O que nós estamos vendo a partir da nossa mente. Na verdade, quem está vendo é a nossa mente. Nossa mente está, a partir da nossa consciência substrata, nossas marcas internas, é que está dando sentido para aquelas aparências. Se objetos percebidos não estão lá fora, objetos percebidos pela mente, né, pela nossos... Você pulou um parágrafo, Florinda. desculpa. Desculpa. Então, para tornar a ideia ainda mais absurda, no caso da estrela lá, né, que a gente não vê a estrela, né, a luz que a gente já vê, ela já passou há muito tempo atrás, né, assim, anos-luz de distância, né, com o nosso olho nu aqui, né. Para tornar a ideia ainda mais absurda, lembre-se de que, de qualquer forma, a estrela não está lá onde a vemos. A estrela se moveu desde o momento em que a sua luz começou a viajar pelo espaço há centenas de anos. E pode ser que no lugar onde vemos a estrela não exista absolutamente nada. Então, é como se fosse olhando só o rastro da estrela, assim, né? A gente não vê a estrela, vê um... Então, se objetos percebidos não estão lá fora, em algum lugar à nossa frente, onde eles estão? Buscar por eles dentro do nosso corpo é igualmente inútil. Não há dúvida de que o ato de ver requer uma série complexa de eventos neurofisiológicos, mas isso não significa que esses objetos percebidos estejam em algum lugar dentro das nossas cabeças. Ao vermos uma rosa vermelha, áreas específicas do cérebro precisam ser ativadas para que essa percepção possa ocorrer, mas isso não implica que a rosa percebida está de fato no cérebro. Mesmo que tivéssemos um microscópio maravilhoso com o qual pudéssemos observar o cérebro de uma pessoa que está vendo uma rosa, jamais encontraríamos uma rosa vermelha microscópica em algum lugar. Então, são só qualhas, assim, né? A gente não... O que a gente percebe não tem uma existência, né? A gente não tem como ver a realidade de fato, assim. A gente vê a partir da nosso órgão, das nossas marcas internas, né? Mas nossos registros para cor, para nomes de cores, mas a gente não... Isso está dentro da nossa consciência substrata, consciência sutil, né? Não está uma realidade assim. Deixa eu ver só para terminar o parágrafo onde a gente começou aqui. Mesmo que tivesse um microscópio maravilhoso com o qual pudéssemos observar, já vai, Pauliana, observar o cérebro de uma pessoa que está vendo uma rosa, jamais encontraríamos uma rosa vermelha microscópio em algum lugar. O mesmo se dá com respeito aos outros sentidos, olfato, paladar, tato e assim por diante. Mas vamos lá, Paulo, quer ajudar aí, né, Paulo? Obrigada. Quando a minha filha era pequenininha, na escolinha onde ela estava, tinha um casal cego, pai de outra criança. E aí, conversando com o senhor, né, ele disse para mim que a coisa mais difícil para ele tentar supor como é a nuvem, porque as pessoas queriam explicar para ele como era uma nuvem, e ele não conseguia ter referências internas para... Ele não tinha referência nenhuma, então, é que nem um algodão, mas não é igual que nem um algodão, é outra coisa. Então, tinha muitas coisas assim na nossa experiência cotidiana que a gente está tão acostumado e que para ele era muito difícil conversar. Uhum. E eu acho que isso foi bem interessante ter conhecido isso. Muito interessante. Quando a gente encontra pessoas assim, né, que tem essas dificuldades, que tem dificuldades assim, que não tem os nossos mesmos sentidos funcionando, né? Então, a gente tem se dá conta, assim, né, de como é que é o que opera, né? E como tudo está, a gente parece que é muito óbvio, mas é porque tem uma convencionalidade, né? A gente está dentro de uma mesma cultura, mas basta a gente sair para uma cultura diferente que a gente vai se deparar com um monte de coisa que a gente vai ficar meio que, né, quem vai para a Índia, quem já viajou para a Índia, né, fica impressionado, quem vai para culturas africanas, por exemplo, assim, bem diferentes, né, é uma outra realidade, assim, né, que as pessoas vivem, né, mesmo com os corpos humanos parecidos com os nossos, né, assim, né. Então, aí ele vai dizer, então, da mesma forma,
Também temos a impressão de que o som está lá fora, em algum lugar, mas isso também não resiste a um exame minucioso. Podemos dizer que o som do estalar de dedos é produzido pelos dedos, mas o som está realmente nos dedos? A base física do som consiste em oscilações no ar, viajando a cerca de 1.200 km por hora. Mas, se não houver ouvidos por perto, não há som percebido para ser ouvido. As oscilações podem atravessar paredes ou destruir edifícios, as ondas sonoras, né? Mas, sem esse ingrediente essencial, ou seja, a faculdade auditiva para senti-las, essas oscilações não são percebidas como som, mas apenas como oscilações. Então, é um fenômeno, o som é um fenômeno que depende de muitas causas e condições, principalmente da faculdade faculdade auditiva, né? A experiência de audição é um evento dependentemente relacionado, produzida em parte por nossas faculdades auditivas. Aí a gente vai ver as variações, as pessoas que têm dificuldade de ouvir, ou que escutam sons, ruídos diferentes, dependendo de como está funcionando o próprio órgão, né? E aí, fora isso, ele está falando do ponto de vista meio que físico, assim, né? A experiência do som físico, mas ainda tem os significados, que vem da interpretação, da cultura, né? Da língua, da palavra, e da sensibilidade da pessoa, ruídos altos, baixos, para algumas pessoas são insuportáveis, outros para outras não são, e de como você está naquele momento. Se você está numa festa, você está feliz, você consegue ficar num lugar com um ambiente um som super alto, mas se você não está, você está irritado, está cansado, qualquer barulhinho lhe irrita. Então, a experiência do som é muito relativa, tem muitas causas e condições operando, né? Então, em todas as experiências sensoriais, nossas faculdades sensoriais contribuem de alguma maneira. Quando vamos a um concerto e ouvimos músicas maravilhosas, a experiência que temos da música está intimamente relacionada com a nossa própria audição. Quando olhamos para uma pintura, o mesmo é verdadeiro com respeito à visão. Todas as experiências sensoriais são eventos dependentemente relacionados, que envolvem os eventos físicos externos e a sua interação com as nossas próprias faculdades sensoriais. Então, dependendo de como está funcionando nossas faculdades sensoriais, e aquilo que é percebido, né, as ondas, sejam cores, formas, o que for, mudam, né? Assim, as experiências são diferentes. Então, não tem nada fixo, né? Como ele está dizendo, não tem nada fixo, tudo é dependente do que é observado, do órgão que observa e da mente que está por trás, né, também, dando significado, por exemplo, né, às coisas. Então, nós geralmente não agimos como se as experiências fossem realmente eventos dependentemente relacionados. Na maioria das vezes, tratamos os fenômenos sensoriais como se eles fossem exatamente o que parecem ser. Ouvimos sons e dizemos, que lugar barulhento, sem nunca considerar o papel que o ouvinte poderia desempenhar. Ou seja, então, para você está sendo barulhento aquele lugar, mas para outras pessoas, por exemplo, pode não estar sendo, né? Então, é como se a gente congela a experiência, né? Congela a experiência. Então, ele vai dizer, esse processo é chamado de reificação, em que imaginamos uma substancialidade ou uma tangibilidade que, na verdade, não existe. Através da reificação, ignoramos as contribuições subjetivas a um evento, vendo-o inteiramente como uma entidade objetiva. Então, a gente não vê o órgão que está percebendo, não vê a mente que está percebendo o evento, e acha que aquilo é o que é. A gente, separado, independente, autônomo, né? Uma realidade objetiva. Isso é o processo de reificação. Então, na visão madhyamaka, que é a visão do caminho do meio,
ou seja, que opera com vai ver as duas realidades, a realidade relativa e a realidade absoluta, essa é a visão madhyamika. Ela está além dos extremos do niilismo e do eternalismo, né? Então, aí, na visão madhyamika, ou visão centrista, é a palavra meio esquisita aqui, mas é a visão do caminho do meio, né? Do budismo Mahayana, a reificação, ela é um engano, ela é errônea, porque a forma como as coisas aparecem não é a forma como elas existem. Isso é, em essência, o que se entende pela afirmação Mahayana de que o mundo fenomênico é semelhante ao sonho. Todos os objetos percebidos são condicionados pelas faculdades sensoriais e pela mente. Então, é como se a gente... Aí, por isso que eles fazem a analogia, né? Se usa, os fenômenos são como um sonho, são como uma miragem, são como um arco-íris, eles vão usar, sei lá, 10 analogias. Então, aí, o que é mais utilizado é sonho e arco-íris, né? Mais os mestres gostam de usar. Porque o fenômeno, ele é, a nossa realidade, ela é tudo que nós experienciamos surge dependente de várias causas e condições, principalmente daquilo que é visto, do órgão que está sendo percebido e da mente que está percebendo. O estado de, por exemplo, se a gente olha, a gente com esse olho que a gente tem aqui, eu olho aqui e vejo essa forma, né, com essas cores, mas se eu colocasse aqui um microscópio, mudasse o órgão que está olhando, ou colocasse uma lente super poderosa aqui, eu já ia ver outras coisas que eu não estou vendo com esse meu olho aqui, com essa condição desse olho, né? Então, a realidade é isso. Então, depende, os fenômenos são totalmente dependentes de muitas causas e condições. Então, o estado de sonho que experimentamos durante o sono é semelhante. Em um sonho, parece que estamos vivendo em um ambiente, parece que temos um corpo, emoções e todos os tipos de experiências sensoriais. Em um sonho, o nosso corpo e todas as suas experiências são fenômenos inteiramente mentais no sonho. Mas, durante o tempo em que estamos sonhando, não nos damos conta disso. Nós reificamos a experiência do sonho, como se fosse uma realidade puramente objetiva. Então, os mestres lembram que a nossa experiência de vigília é como a experiência de um sonho. Não é igual, é como, é uma analogia. Né? Porque no sonho aqui nós temos apenas a mente. Mas na experiência de vigília nós temos o mundo material, né, tangível, tem esse mundo material, tem as coisas, né, tem um ambiente externo, tem o órgão dos sentidos e tem a mente associada ao órgão dos sentidos. É mais complexo. O estado de vigília é mais complexo, mas ele não tem realidade inerente. É como um sonho nesse sentido. É nesse sentido que ele quer dizer, né? Então, eu acho que a gente vai parar aqui, né? Porque já são 9h05. E a gente, então... Tá bem? Eu vou colocar aqui uma referência sobre isso. Aqui tem um vídeo, eu não vou passar porque o vídeo tem 20 minutos, mas eu estou com o link aqui, deixa eu pegar. Do Donald Hoffman, que é um cientista cognitivo, é desse grupo que está se aproximando que se aproxima um pouco dos contemplativos. Ele ainda é ortodoxo, mas ele está estudando a natureza da consciência, o Donald Hoffman. E ele tem esse vídeo aqui, vou colocar o link. Nesse vídeo aqui, é interessante, assim, deem uma olhada. Esse vídeo, ele diz assim, do we see reality as it is? Nós vemos a realidade como ela é. Então, aqui nesse vídeo é interessante, tem tradução, tem legenda em português, foi até a Jane que fez. É um vídeo de 21 minutos, que ele apresenta, no caso, ele está tipo um TED Talk, assim, com slides, ele vai explicar, assim, bem interessante, assim, para a gente dar uma olhada. É legal para a gente desconstruir trazer elementos, assim, mais da nossa ciência, assim, um pouco, para ver o que ele, como um cientista cognitivo, está descobrindo, né? As descobertas que ele fez. E ele é um dos que, pelo prestígio que ele tem, acho que é do MIT, ele também. Ele está investigando a hipótese da consciência ser o elemento primordial da realidade. Mas ele quer encontrar um modelo matemático para provar isso.
Então, interessante, assim, Donald Hoffman deve estar numa aula, tá com o olhinho, tem um olhinho nele, assim, mas ele não é um contemplativo, como tem outros, assim, que estão realmente, inclusive, estudando, são alunos do Miguel Rinpoche, por exemplo, o Richard Davidson, por exemplo, é aluno do Miguel Rinpoche, mas o Donald Hoffman, ele está investigando a natureza da consciência como sendo o fundamento da realidade. Tem até uma entrevista que é feita com ele, assim, ele diz isso, em determinado momento da minha carreira, eu vou assumir esse pressuposto, que até agora a consciência não era considerada, né? Como o Lama coloca para a gente, né? Nem eles colocam, eles não investigam a consciência. Então, ele está estudando um modelo matemático para encontrar a prova de que a consciência é o fundamento da realidade, o Donald Hoffman. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse vídeo dele, interessante, assim, ele mostrando, né? A gente vê a realidade como ela é. Então, tá bem? Então, podemos fazer a dedicação e a gente segue devagarzinho. Então tá, querido, já tá tarde aqui, e o bebê tá chorando aqui, do lado. Deixa eu pegar aqui, ó. Parabéns, hein, Flori? Tá, obrigada. Muito fofinho. Tá na hora de tá, o bebê fica desesperado. Então tá bom, vamos lá. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Preste longa vida à sua santidade, Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Preste longa vida ao Lama Alam e a todos os nossos mestres. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. O Lama vai entrar em retiro a partir do dia 1 de janeiro. Maravilhoso, né? Peço para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, e seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Prece da aspiração da Bodhicitta. Que a Bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. E a gente faz, então, os votos do Bodhisattva dessa forma que a Joan Halifax sugere. As criações são incontáveis. Faço o voto de libertar todas elas. Criações da nossa mente. As delusões são inesgotáveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Dudá, Orgin Lama Drugyunedro, Atike Amalopade, Salagopa, show. Então, ativem o modo insight da mente, comecem a investigar. Essa é a prática do insight é na vida mesmo, assim, né? Shamatha nos ajuda a aquietar, mas o ponto é ver. A gente aquieta para ver.
Oi. Ô, Flori, quer dizer que o Lama Alan Wallace não vai dar nem aquele retiro que ele iria dar em maio, eu acho, né? Se ele Vai, vai... abril e maio, vai. Ele vai conduzir de lá, do centro de retiro. Ele vai reduzir, ele já tá, saiu até já está aberto até as inscrições. Vai ser mais reduzido em termos de ensinamentos com ele vai dar, acho que só um por dia, ele dava 2 horários por dia, e ele vai conduzir de lá. Ele vai estar em retiro, vai ser ótimo, porque ele vai estar num clima, uma energia maravilhosa, assim, né? Então, vai ser o último para terminar o Vajra Essence. Terminamos o Vajra Essence agora, as 8 fases, né? Vai terminar as 8 fases do Vajra, que é aquelas mesmas fases que a gente está estudando no Visão Iluminada de Samantabhadra, que a gente estudou no Tantra Vajra Cortante da Consciência Lúcida, só que super detalhado no Vajra Essence. Então, ele está para terminar. Foram 4 Flori, deixa anos. eu só falar para vocês que eu acho que eu não soube explicar. Quando você Oi. está remando, chega uma hora que você não está pensando em nada, você só está concentrada a tua atenção está naquilo que você está Tá com fazendo. totalmente presente ali, né? Totalmente presente ali. Você É. não presta Então, atenção. isso é presença. Agora, lucidez é uma coisa mais profunda, porque você vai ver, aí você tem que ver se você está operando em dualidade ou não ali. Ali tem um eu, tem o remador, por exemplo, se ele está competindo, principalmente, ele está ali querendo ganhar. Então, tem uma Mas, identidade assim, ali, né? quando você está fazendo um passeio, né? Por exemplo, Isso, aqui, isso. faz um passeio. Aí você rema de manhã cedo, você sobe o rio, vai. Aí você se concentra, porque o que acontece? Você tem que prestar atenção no vento, Isso é uma ótima prática, né? Essa prática de você estar atento, concentrado, né? E eu me lembro que era uma sensação assim, que de repente eu não estava pensando mais Sim, nas coisas, eu só estava sim. concentrada naquilo que eu estava fazendo. A mente conceitual estava quieta, né? Só você estava completamente presente à atividade ali, né? Sem estar pensando. Nem se pensar, se distrai, termina, né? Já gera uma Porque você complicação. pode, aí vem passagem, você pode se distrair, né? Tá bem. Então tá, queridos. Boa semana para vocês. Boa Até semana, qualquer tchau. hora. A gente se encontra aí nos grupos da Giane. Tchau. Boa noite. Obrigada, Flori. Obrigada, queridos. pessoal. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa prática.